Esta é uma pergunta de funções. Temos aqui quatro linhas. A primeira delas pede a derivada e para indicar o domínio. E a segunda, a linha B, pede para estudar a monotonia e extremos. Ora, para estudar a monotonia e extremos nós precisamos da derivada, portanto vamos utilizar ali a linha A também para depois fazer a linha B. Vamos começar então aqui com a linha A, vamos fazer a derivada. Ora, a derivada, por acaso estou agora aqui a reparar numa coisa, o domínio desta função é r exceto 1, ok? E este enunciado tem aqui um pormenor, esta função está definida em, aqui devia estar r exceto 1, ok? Porque ela não existe para x igual a 1, não pertence ao domínio, a função não existe. Bom, é aqui um pormenor, isto não irá fazer falta, mas pronto, para estar correto deveria ser assim. Ora, determina então a derivada. Vamos fazer a derivada, isto é então ir às fórmulas que estão no formulário de derivadas. Portanto, temos a derivada de um quociente, de uma divisão, não é? Que a forma diz o seguinte, é a derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o que está em baixo ao quadrado. Eu estou a dizer cima e baixo para ser mais simples, para se perceber melhor, ok? É numerador e denominador. A derivada de e levantada a x é x derivada vezes e levantada a x, esta vai ser a função que derivando vai dar ela própria, vezes x menos 1, menos e levantada a x, atenção que aqui tenho derivada, ok? É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então aqui ficamos com 1, porque a derivada de x dá 1 e a derivada de 1 dá 0. Sobre x menos 1 ao quadrado. Ok? A derivada de x dá 1, ficamos então ali com e levantada a x vezes x menos 1 menos e levantada a x sobre x menos 1 ao quadrado. Poderemos colocar aqui o e levantado a x em evidência. Ficamos com a expressão mais simples. O que é que sobra aqui no primeiro termo, tirando o e levantado a x? Sobra x menos 1 e aqui sobra 1. Ok? E agora temos x menos 1 ao quadrado. Ou seja, e levantado a x vezes x menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Ora, temos a derivada simplificada. Neste caso também pede o domínio, não é? Determina a função derivada indicando o seu domínio. Bom, então como é que fazíamos o domínio desta função? Vamos olhar às tais quatro condições de domínio que nós conhecemos. Denominadores, raízes de índice par, logaritmos e tangentes. Portanto, se tivermos alguma destas situações numa função, temos que garantir aqui que é diferente de 0, o denominador, aqui que é maior ou igual a 0, no logaritmo é maior do que 0 e na tangente tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, ok? São as condições de domínio de cada uma destas expressões que aqui estão. Não havendo nada disto na nossa função, dizemos que é R, ok? Mas neste caso temos denominadores, então o domínio da derivada será igual a x pertence a R, tal que o que está em denominador tem que ser diferente de 0. Ora, se passarmos a raiz para o outro lado, para tirar o quadrado, ficamos com x menos 1 diferente de raiz de 0, x diferente de 1. Portanto, o domínio vai dar também R exceto 1, ok? E agora fazemos já aqui a linha B, ok? A linha B que pede então a monotonia e extremos. Então para fazer o estudo da monotonia e extremos, o que é que precisamos? Derivada, zeros, tabela. Agora precisamos dos zeros da derivada. Fazer os zeros, igualar a 0. E vamos aqui igualar então a derivada a 0. É levantada x, x menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado igual a 0. O que é que fazemos quando temos uma divisão, um quociente igual a 0? Só pode acontecer uma coisa, para isto dar 0, para isto ser verdade. O de cima tem que ser igual a 0, o numerador tem que ser 0, portanto é levantado a x, x menos 2, tem que ser 0, e x menos 1 ao quadrado tem que ser diferente de 0. Aqui aplicamos a lei do anulamento do produto, que nos diz que quando um produto dá 0, um dos fatores tem que ser 0. É levantado a x tem que ser igual a 0, ou o x menos 2 tem que ser 0, senão aquilo nunca é verdade. Isto aqui vai dar x diferente de 1, porque reparem, o quadrado passa para raiz de 0 dá 0, x menos 1 diferente de 0, x diferente de 1. Ora, isto é impossível.
Um exponencial é sempre positivo, portanto nunca pode ser 0. E aqui dá x igual a 2 e x diferente de 1. Pronto, temos um 0 aqui da derivada, vamos fazer a tabela. Okay? O caminho é sempre este, derivada, zeros, tabela, para fazer o estudo da monotonia. Okay? A tabela tem sempre esta estrutura, que é aqui a derivada, f' de x, na segunda linha metemos a função, e vamos meter aqui o nosso domínio. Neste caso vai de menos infinito a mais infinito, mas não, aqui no meio não existe em 1. Metemos aqui os zeros da derivada e os pontos que não pertencem ao domínio. Aqui não existe, não metemos nada. E aqui vamos meter o zero da derivada, que é o 2, e sabemos que a derivada aqui é 0. Ora, aqui para trás do 2, a função derivada é mais ou menos. Nós agora temos que ver os sinais, porque os sinais é que nos dão a monotonia da função, não é? Então, vamos aqui à derivada e vamos ver um número qualquer atrás do 2. Pode ser, por exemplo, atrás do 2 e à frente do 1, por exemplo, aqui nesta zona, pode ser o 1,5. Se metesse aqui 1,5, 1,5 menos 2 dá negativo. Como o exponencial é sempre positivo. Atenção que nós conhecemos o gráfico da função exponencial, ok? Estou a dizer que é sempre positivo porque eu conheço o gráfico. É uma função que está sempre acima do eixo do x. E, portanto, o exponencial é sempre positivo. 1,5 menos 2 dá negativo. E em baixo está ao quadrado é sempre positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Com um positivo em baixo dá menos. Ora, se meter aqui um número atrás do 1, um 0, 0 menos 2 dá negativo. Pronto, pela mesma razão também dá menos. Um número à frente do 2, o 3, por exemplo, 3 menos 2 dá positivo, com positivo dá mais. Ou seja, decresce, cresce. Temos aqui um mínimo. Ok, e agora podemos responder à monotonia. Dizemos assim, f de x decresce em menos infinito a 1 e em 1 a 2. f de x cresce em, ou é crescente, podemos dizer cresce, ou é crescente, tanto faz, ok? 2 a mais infinito, ok? Temos aqui um mínimo, dizemos então assim, f de 2, que é igual, íamos ali à função substituir por 2, à função, ok? Não à derivada, lá em cima na função. Ficamos então com e ao quadrado sobre 1, que dá e ao quadrado, é mínimo, ok? Temos aqui um mínimo. Ora, aqui está. Vamos então passar aqui ao estudo das assíntotas. Das assíntotas, a linha C. Ora bem, aqui pedem-nos então as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. Vamos fazer aqui à parte cada uma delas. Então temos, o que é uma assíntota vertical? É uma reta vertical, não é? Da qual a função se aproxima sempre. Se a função for assim, ou assim, ou assim, ou assim, então será uma assíntota vertical da função, ok? Portanto, uma assíntota é uma reta da qual a função se aproxima sempre. Para ser vertical, teremos que estudar o limite da função quando o x se aproxima aqui deste ponto. Portanto, o limite, teremos que estudar o limite de f de x quando x tende aqui para determinado ponto, que já vamos ver qual é que é, e se der infinito, imaginemos que dava mais infinito ou menos, então existe a assíntota. Se não der, imaginem que dava 5, vinha aqui ter a 5, então não era a assíntota, vinha aqui ter um valor, não havia esta tendência em limite, ok? Então que ponto é este que eu estou aqui a falar? Bom, terá que ser obrigatoriamente um ponto que não pertence ao domínio, ou então onde a função não é contínua, não é? E aqui no nosso caso vamos então ter atenção ao domínio, por acaso era importante então aqui a questão do domínio. O domínio da função é r exceto 1, não é r, ok? Logo nós teremos que ver no 1 se existe, porque ela aqui no 1 falha, não é? A função não existe aqui, então pode ir lá para cima ou pode ir lá para baixo, não sabemos. Por isso é que vamos estudar o limite quando vai para 1 mais e vamos estudar o limite de f de x quando x tende para 1 menos. Vamos ver dos dois lados. Atenção que não tem que acontecer dos dois lados, para mais infinito. Basta acontecer de um lado, não é? Pode não ser assíntota, por exemplo, pode ser uma função assim. Agora estou a inventar funções, ok? Pode ser uma função assim e é assíntota na mesma, só que é só de um lado. Bom, então vamos ver. Quando x tende para 1 mais, vamos ali substituir na função. É levantada x sobre x menos 1, quando x tende para 1 mais, vamos aplicar limites, fica e levantado a 1, 1 mais menos 1, e isto vai dar e sobre 0 mais, que dá mais infinito,
ok? Uma constante sobre zero dá infinito. Aqui neste caso temos limite de L elevado a x sobre x menos 1, quando x tende para 1 menos, ficamos com L elevado a 1, 1 menos menos 1, 0 menos. Dá também infinito, só que neste caso dá menos infinito, porque é um número positivo a dividir por um número negativo dá menos infinito. Ok? Bom, o que é que ficamos a saber com isto tudo? X igual a 1 é assíntota vertical bilateral. É dos dois lados. Ok? Bilateral. Em termos de gráfico, ficamos a saber isto. Aqui no 1, quando vem para o mais, a função vai lá para mais infinito. Quando vem para 1 menos, quando x tende para 1 por este lado, a função vem cá para menos infinito. A função tem este comportamento, ok? Está aqui assim, desta maneira. Bom, as assintas horizontais, por outro lado, portanto, vamos fazer aqui uma separação, serão retas também, serão assintas, serão retas, mas são retas horizontais. Então a função terá que ser assim. Terá que se aproximar da reta, mas desta maneira ou desta, não é? Então, neste caso, já temos que estudar o limite da função de f de x quando x tende para mais infinito e depois para menos infinito também. Ok? Então, vamos aqui começar para o mais infinito. Limite de L elevado a x sobre x menos 1 quando x tende para mais infinito. Ora, isto dá aqui mais infinito sobre mais infinito é indeterminação. É indeterminação, o que é que fazemos? A expressão tem um exponencial, deve ser um limite notável. Vamos logo espreitar os limites notáveis no formulário e tem lá um limite que é este. A levantado a x sobre x levantado a p, quando x tende para mais infinito, diz que dá mais infinito. E vamos então tentar procurar este limite notável. O que tem que acontecer é isto. O x que está aqui em expoente tem que ser igual a este x e tem que tender para mais infinito. Ora, neste caso, portanto, vamos aqui tentar sair da indeterminação. Eu aqui tenho x menos 1, não é? E ali tenho só x. Como é que eu posso meter ali um x menos 1? Multiplico aqui por L levantado a menos 1, para depois aplicar a forma das potências, desde que multiplique também cá em baixo, não é? Se eu multiplicar também cá em baixo, tenho uma situação equivalente. Agora, este valor que está cá em baixo a multiplicar, como é uma constante, pode sair do limite. Fica L levantado a menos 1. Vezes o limite, aqui em cima aplica a forma das potências, tem a mesma base, somos os expoentes, mas fica x mais menos 1, fica x menos 1, sobre x menos 1. Quando x tende para mais infinito. Mas reparem, quando x tende para mais infinito, x menos 1 também tende para mais infinito. Logo, estamos aqui perante o limite notável, ok? Estamos aqui perante o limite notável. E, portanto, isto vai dar... agora reparem, fica 1 sobre E... vezes mais infinito, que vai dar... Aqui não é preciso pôr 1 sobre E, isto vai dar infinito agora. Fica aqui a levantado a menos 1. Um número vezes mais infinito dá mais infinito. Pronto, ou seja, aqui não há assinta. Porquê é que não há assinta? Porque para existir uma assinta horizontal, este limite tem que tender para um k. Não é? A função tem que se aproximar aqui em mais infinito de um valor aqui desta assinta. Podia ser 3, 4, mas não, dá mais infinito. Portanto, para este lado não há assinta. Vamos ver agora para menos infinito. Limite, portanto, nós fizemos aqui para mais infinito, agora vamos ver para o outro lado. Pode existir para o outro lado, não é? Quando x tende para menos infinito, e isto vai dar, então, limite é levantado a x sobre x menos 1, quando x tende para menos infinito, aplicamos limites, menos infinito, menos 1, ora, é levantado a menos infinito. Atenção que nós conhecemos o gráfico da função exponencial, ok? Reparem a importância deste gráfico, dá-nos muita informação. Quando o x vai para menos infinito, a função vai para 0. Portanto, é levantado a menos infinito dá 0. 0 sobre menos infinito dá 0. Isto não é indeterminação, ok? 0 a dividir por qualquer coisa dá 0. Ora, então temos, sim, ficamos a saber agora que acontece isto. A função, quando o x vai aqui para menos infinito, a função vem aqui para 0. Ok? Neste caso é 0 menos. A função vem assim. Ok? Está aqui a aproximar-se de 0 quando x tende para menos infinito. E, portanto, y igual a 0 é assíntota horizontal. Podíamos acrescentar quando x, quando x tende para menos infinito.
Ora, e pronto, estão estudadas aqui as assintas, verticais e horizontais. Poderemos passar aqui à próxima, que é o seguinte, é uma equação. Resolva a equação ln de E levantado a x, vou já substituir a função f pelo seu valor, não é? E levantado a x sobre x menos 1 igual a x. Ora, como é que vamos resolver isto? Nós poderemos fazer aqui uma fórmula dos logaritmos. Quando tivermos logaritmo de a sobre b é igual a termos logaritmo de a menos logaritmo de b. Ok? Poderemos então aplicar aqui ln de e levantado a x menos ln de x menos 1 igual a x. Agora, existe uma outra forma dos logaritmos que nos permite, quando temos logaritmo de x levantado a k, quando o que está dentro do logaritmo tem um expoente, esse expoente pode passar para trás do logaritmo, a multiplicar. E, portanto, é o que se passa aqui. Este x pode passar para trás. Ficamos então assim, ln de e menos ln de x menos 1 igual a x. Existe uma outra fórmula ainda dos logaritmos que nos diz que quando temos logaritmo de a na base a, dá 1. Okay? Que é o caso aqui do ln. Não nos vamos esquecer que o ln tem aqui base e, que é o número de Napier. Okay? Então fica x vezes 1 menos ln de x menos 1 igual a x. Agora, este x vezes 1 dá x, vai para outro membro, anula com o outro, não é? Fica 0. ln de x menos 1 igual a 0. Ou seja, como é que tiramos agora o logaritmo? Aplicamos a função inversa, x menos 1 igual a e levantado a 0, porque este exponencial aqui é, a base aqui é e, passa, portanto o logaritmo passa a exponencial. Na mesma base, ok? A base continua a base. Ou seja, e levantado a 0 dá 1, 1 mais 1. Portanto, isto dá 1. Este menos 1 vai para outro membro, fica mais 1. Ou seja, x igual a 2. Ok? Nós teríamos aqui uma condição de domínio, mas este domínio continua a ser o R7 do 1. Portanto, a solução é mesmo 2. Temos que ter aqui um cuidado, eu estou aqui a fazer assim meio de cabeça, mas quando estamos a falar com logaritmos e temos aqui também denominadores, há aqui condições de domínio, ok? O domínio seria desta equação x pertence a R, tal que temos então um logaritmo, o que estava dentro do logaritmo tinha que ser maior do que 0, e tínhamos um denominador, x menos 1 diferente de 0. É que às vezes a solução que nos dá pode não pertencer ao domínio, né? Então devemos ter este cuidado. Então quando é que isto é maior do que 0? Reparem, o exponencial é sempre positivo. Então para isto que está aqui em cima, a dividir por x menos 1 dar maior que 0, o x menos 1 também tem que ser maior que 0, porque senão dava negativo. E aqui x diferente de 1, ou seja, x maior do que 1 e x diferente de 1. O domínio desta equação dá então de 1 a mais infinito. Ora, como a nossa solução está no domínio, não há problema. Ok? Portanto, a solução é mesmo o 2. Ora, ok, está prontinha então esta. Até uma próxima!